seguir, Ponto a Ponto. Apoio Unifacisa. Alô, amigos, um abraço para todos. Vindo de Fortaleza, capital cearense, quem está nesse fim de semana aqui na Paraíba é o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, cumprindo a agenda na sexta e no sábado. E tem evento para todos os gostos, de café almoço no mercado de Mangabeira até uma concentração na Domus Hall. Vai receber título de cidadania da Paraíba, de João Pessoa e, naturalmente, participar das articulações visando as eleições municipais desse ano na capital paraibana. Eu sou Paulo Roberto, estou na Rede ITA e o Ponto a Ponto está começando. O nosso bate-papo de hoje é com o advogado e professor André Mota. Ele é o coordenador do Simpósio de Direito Eleitoral que acontece nos próximos dias aqui em Campina Grande. A quem se destina, como se inscrever e todos os detalhes desse evento no bate-papo que nós vamos iniciar agora. Doutor André, seja bem-vindo ao programa, tudo bem? Obrigado, Paulo, pelo convite. É sempre uma enorme honra estar aqui na Rede ITA para discutir um tema tão importante e fundamental, já que nós estamos aí numa eleição municipal e que envolve tantos atores, tantas pessoas que gostam do direito eleitoral ou necessitam desse instrumento para as eleições de 2024. Um evento dessa natureza é mais interessante, ou digamos, é mais importante, é mais necessário no ano eleitoral? Sem sombra de dúvida, Paulo, porque as regras que a lei eleitoral exige, elas são muito detalhadas. Para nós tenhamos uma noção, a partir de março agora desse ano, o Tribunal Superior Eleitoral editou 12 resoluções, cada uma com cerca de mais de 100 artigos, disciplinando toda a dinâmica do processo eleitoral. Desde como se registrar uma candidatura, muitas pessoas pensam que ser candidato é algo fácil, é algo simples, mas não, exige uma série de documentações, exige prestação de contas, que é algo sempre muito detalhado, tudo isso com a busca de garantir um processo justo, um processo equilibrado, isonômico. Então, você se deparar, ter conhecimento com informações sobre como isso transcorre, são multas muito pesadas, Paulo, aqueles que infringem a legislação eleitoral. Então, é muito importante trazer para Campina Grande algo dessa natureza que vai contribuir para todos que são interessados nessa temática. Mas não é só quem vai disputar a eleição que tem interesse. Há outras correntes de pensamento e outros profissionais, digamos assim, também. A logística de uma eleição ela é gigantesca, Paulo. Envolve contadores eleitorais, envolve uma série de jornalistas. No evento, por exemplo, nós temos 3 mesas sobre marketing político, marketing eleitoral, com grandes jornalistas, grandes estudiosos da área do direito, da temática de marketing político, o que é que pode, o que é que não pode, como atrair o eleitor. Além dessa história do marketing, tem também o que o radialista pode e o que ele não pode durante um processo eleitoral. O apresentador de televisão também, né? Tanto a rádio quanto a TV, por serem concessões públicas, elas seguem uma série de restrições no sentido de não permitir que sejam utilizadas em favor ou em detrimento de nenhuma candidatura. Então, a gama de pessoas que buscam o evento, não apenas candidatos, mas um rol de estudantes muito grande, correm para o evento. Assessores jurídicos, jornalistas, os próprios assessores do entorno dos candidatos, porque quem toca uma campanha não é efetivamente um candidato muitas vezes. O candidato vai atrás de voto, vai para a rua, né? Precisa estar livre, precisa estar tranquilo, e esses regramentos, essas imposições impostas pela lei, precisam que você tenha toda uma estrutura por trás do candidato, permitindo que o candidato faça efetivamente o pedido de voto, como você bem colocou. Ele é quem vai consultar esse pessoal para perguntar o que é que pode e o que não pode, né? E a turma deve estar bem informada. A nossa legislação, Paulo, ela é tão detalhada que ela chega a determinar, inclusive, tamanho de um adesivo. Pois é. Não é? Óbvio que por trás disso tem uma tentativa, uma busca de causar isonomia ao processo eleitoral. Eu sou do tempo de showmício, eu sou do tempo de outdoor em propaganda eleitoral. Isso tudo foi proibido, foi vedado para equilibrar o pleito e evitar que as pessoas, quem detém, obviamente, o poder econômico, abuse desse poder para angariar vantagens políticas. Agora, André, como é que se escolhe os palestrantes para um evento dessa natureza?
O evento ele conta com cerca de 50 palestrantes. Paulo, eu diria a você, sem sombra de dúvida, que nós fazemos em Campina o segundo maior evento de direito eleitoral do país. São cerca de 50 palestrantes, divididos em 10 mesas temáticas, e a escolha desses palestrantes tem critérios muito claros. Nós privilegiamos e nós garantimos, por exemplo, a participação das mulheres na participação efetiva das mesas que compõem o nosso evento, o nosso simpósio. E são grandes estudiosos. Nós temos membros do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que essa semana fizeram parte do julgamento do ex-juiz, do senador Sérgio Moro. Nós temos membros do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul. Temos a presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, a desembargadora Agamenilde Dias, a ex-presidente, a desembargadora Fátima Maranhão. Grandes advogados, a Paraíba é um celeiro de grandes eleitoralistas, e aí eu pediria licença para mencionar, por exemplo, o professor Arison Targino, presidente da OAB Paraíba, um grande eleitoralista aqui de Campina Grande, o doutor Marcelo Vaik Pogliese, o doutor Fábio Andrade, o doutor Fábio Brito. Então, é um leque... Solon Benevides também, né? O grande Solon Benevides, procurador do Estado, professor da UFPB, que vai nos abrilhantar com a presença dele aqui, inclusive com uma homenagem que nós vamos fazer, Paulo, aos decanos da advocacia, o doutor Johnson Abrantes, sim, o doutor Edísio Souto, Solon Benevides e a desembargadora Agamenilde Dias, entendendo que esses eventos eles compõem esse leque. Não só conhecimento jurídico, mas referenciar as pessoas que deram o pontapé inicial para o estágio em que o direito eleitoral hoje se encontra. Eu sempre digo que não é mais algo meramente, Paulo, de quem se envolve com eleição ou de quem gosta de política. O direito eleitoral ele permite hoje um ramo para trabalhos, para a pessoa ter uma carreira profissional. Isso. Nós trabalhamos aqui em campanhas eleitorais em Campina Grande, seja municipal, seja estadual, com cerca de 150 a 200 colegas advogados no processo eleitoral. Então, a capacitação vem de encontros dessa natureza que nós estamos permitindo mais uma vez em Campinas. E diante da grandeza desse, digamos, elenco que vai participar aqui, qual é a estimativa de público que vocês calculam? Paulo, o evento ele é realizado desde 2008 e ele está como o 5º simpósio de direito eleitoral do Nordeste, mas na verdade ele nasceu com outro nome, sim, nasceu com o nome de Congresso Paraibano de Direito Eleitoral e ele foi ganhando uma dimensão tão grande, crescendo, já está agora com 16 anos, né? A gente faz ele de 2 em 2 anos, sempre em ano eleitoral, e nós nunca deixamos de lotar as casas em que nós fizemos. Nós já realizamos já na FIEP, já realizamos no Hotel Garden e temos nas últimas 3 edições realizadas no Teatro Facisa, o que tem nos permitido dar um salto de qualidade enorme no evento. A capacidade do Teatro Facisa é entre 700 e 800 pessoas. Em 2022 nós tivemos que mandar parar de vender as inscrições porque foi um público gigantesco. O evento ele não é um evento apenas jurídico, Paulo, no sentido de palestras. Ele tem e-book oficial com 17 artigos do evento, o e-book do evento. Ele permite aos estudantes a apresentação de trabalhos científicos, uma forma de fomentar o academicismo e sempre com uma preocupação, Paulo, de não ter nenhum viés político-partidário ou ideológico. Nós teremos aqui em Campina Grande, por exemplo, o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Tarcísio de Carvalho. Nós teremos aqui advogado do presidente atual Lula, que também com atuação no direito eleitoral. Também na Paraíba você tem advogados que defenderam vários lados políticos. O foco é o direito, né? O foco é o direito, é garantir, permitir que todos nós tenhamos acesso a todas as etapas de um processo eleitoral. Nós montamos as mesas com essa leitura, que começa desde a pré-campanha, que é essa etapa que nós temos agora, passando por registro de candidatura, por convenção, por propaganda em rádio, em TV, as ações eleitorais, sim, que é o chamado terceiro turno, né, Paulo? É. Tão comum e natural. Prestação de contas no fim de tudo, né? Prestação de contas, que é algo delicadíssimo. Para uma prestação de contas, por exemplo, a legislação eleitoral exige que você tenha, no mínimo, um contador e um advogado. E muita gente acha que vai para uma eleição,
sem ter essa... Se não for eleito, vai embora e acabou a história, né? E está resolvido. E geram punições, você fica inelegível, você fica impedido de se candidatar, você às vezes é determinado até a devolver dinheiro, já que nós estamos falando de campanhas que são com as fundo famosas partidário, sobras né? de campanha também, né, que a gente sabe. Pois bem, André, e as inscrições se dão de que modo, de que forma? Nós estamos fazendo as inscrições, Paulo, pelo site pagueok.com.br. É o pagueok.com.br. A gente vai colocar aí na tela, sinal para o pessoal. A programação ela está no nosso Instagram. O Instagram é o @simpósio eleitoral. O evento começa no dia 17 à noite, na quarta-feira. Quarta-feira que vem. Quarta-feira à noite. Quinta, manhã, tarde e noite. E sexta, pela manhã, tudo no hall de entrada da Facisa. Devo dizer, para nossa alegria, que já estamos com um número muito grande de inscritos do evento. Então, as pessoas interessadas, é importante que já antecipem essa questão das inscrições, porque quando chega na semana do evento já fica bem complicado a gente conseguir isso, franquear isso. Temos um público muito grande de fora, desses advogados aqui da região, de Pernambuco e Paraíba. Nós já temos aí um público acima de mais de 100 profissionais que estudam, que participam do processo eleitoral. Então, é sempre importante que quem puder antecipe essas inscrições, vá no nosso Instagram para que tenha todas as informações concernentes ao nosso simpósio. Então, preparativos na reta final para que nada dê errado, né? Um evento, Paulo, é importante você tocar nisso, porque às vezes muita gente, quando chega lá no evento, vê a coisa pronta, acabada, acha que bonita, é fácil, né? Acha que é simples, né? Acha que as coisas nascem. Nós trabalhamos com esse evento desde o seu nascedouro, em 2008, mas, assim, para esse especificamente, Paulo, desde dezembro que nós estamos focados, montando grade, fazendo convite a palestrantes, organizando toda a estrutura, montando parte de gráfica para o evento. Mas, certamente, Campina Grande haverá, de mais uma vez, fazer história e trazer para Campina o que há de melhor no cenário do direito eleitoral do nosso país. Muito bem. O nosso entrevistado de hoje é o doutor André Mota, que veio bater esse papo conosco sobre o importante simpósio de direito eleitoral que acontece na próxima semana aqui em Campina Grande. Nós voltamos já para falar mais um pouco com o doutor André sobre temas interessantes para um ano eleitoral. Voltamos já. E aí, pessoal, neste sábado tô chegando com o IT Games, 2 horas da tarde. Se liga só nos destaques do programa. A parceria de Fortnite com Avatar. O trailer de The Rogue Prince of Persia. Os lançamentos House Flipper 2 e Gigante Rampage Edition. O novo game de Pac-Man. Star Wars Outlast tem novo trailer. E no baú do IT Games vamos relembrar Super Tênis. É isso aí, tô te esperando, 2 horas da tarde na Rede Ita, canal 18.1 e também no YouTube. É só pesquisar IT Games, Rede Ita e acompanhar o nosso programa. 5º Simpósio de Direito Eleitoral do Nordeste. Integridade democrática em tempos de inteligência artificial. 17, 18 e 19 de abril no Teatro da Facisa, em Campina Grande. Mais de 40 palestrantes e muita discussão sobre o uso da tecnologia no processo eleitoral. Inscrições www.pagueok.com.br. Informações de Instagram, @Simpósio Eleitoral. Realização Unifacisa, Assembleia Legislativa da Paraíba, OAB Paraíba, IDEL e Abradep. Não perca a oportunidade de garantir a sua vaga para 2024 na Unifacisa. Antecipe a sua matrícula com o valor promocional de 2023 e venha trilhar o seu caminho de sucesso com a qualidade de ensino da Unifacisa. Aproveite esta super promoção e transforme seus sonhos em realidade. Inscreva-se em vestibular.unifacisa.edu.br.
Artec, uma agência de publicidade grande como o Nordeste e paraibana como você. Comunicação, inovação e resultados. Tem muita propaganda legal da Artec por aqui. Uma agência premiada, com expertise e presença regional. E escritórios em Aracaju, Natal e João Pessoa. Visite artec.com.br e conheça a sua nova agência de publicidade. Artec, grande como o Nordeste. Estamos de volta com o Ponto a Ponto. Aliados e parentes do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, têm feito observações sobre o jeito dele de, por exemplo, se comportar e a maneira de Bruno administrar Campina Grande. É claro que cada um de nós, que cada pessoa tem o seu jeito próprio, a sua personalidade própria, a sua maneira de ser gestor, de gerir qualquer coisa, ainda mais uma cidade importante como Campina Grande. Agora, há determinadas coisas que devem ser comuns a todo mundo. E esses observadores têm feito algumas reservas, digamos assim, em relação ao que está ocorrendo no momento na Rainha da Borborema. A gente vai para o segundo e último bloco do programa de hoje com o doutor André Mota, que é o coordenador do simpósio eleitoral que acontece aqui em Campina. André, continua ensinando, continua lecionando? Paulo, eu estou na Ouvidoria Geral do Estado. Sim. Desde o ano passado. É um trabalho interessante, está gostando? Muito. A ouvidoria ela tem um papel na democracia muito importante, que é o espaço para ouvir o cidadão. E tem demanda sempre constante? Paulo, nós tivemos em 2023, fechamos com mais de 24 mil demandas. Não é fácil. E precisa ter a leitura de que cada participação do cidadão através dessas demandas é um sinal de confiança no governo. Sim. De que tem atuação e de que vai haver resposta. Então, nós temos tocado esse processo. Eu estou finalizando o doutorado em Ciência Política em Recife, e aí a aula, eu estou apenas na pós-graduação, que são finais de semana, que você pode compatibilizar as agendas. Em que a eleição desse ano a gente pode dizer que será diferente das eleições anteriores? É apenas a tal da inteligência artificial que está aí ou tem mais alguma coisa? A inteligência artificial comungada com as redes sociais é o grande desafio de controle por parte da Justiça Eleitoral. Antigamente nós tínhamos um processo eleitoral muito longo, cerca de 90 dias. Isso tinha um impacto também nas demandas eleitorais, dava tempo de você processá-las e ter um resultado efetivo. Caiu pela metade, né? Caiu pela metade, Paulo. Então, a disseminação de notícias falsas, não é? O que a gente tinha nas eleições passadas, antigamente aqui em Campina Grande, era um panfleto que se jogava ali na rua João Pessoa, na Maciel Um helicóptero que passava jogando, né? Tinha muito isso aqui em Campina. Tinha muito isso em Campina. Nas vésperas de eleições era sempre esse fuzuê, essa bagunça que a gente Cadê o avião? Sumiu, soltou aqui. Avião? De quem é o avião? Contra quem? Mas a disseminação era muito pequena, efetivamente, se você fosse colocar em números. Hoje, com o WhatsApp, com o celular, a possibilidade de você impactar num processo político eleitoral é muito grande. O WhatsApp daquele tempo era o boca a boca no calçadão, era o boca a boca. Espalha ali no calçadão. Aí fala ali para Zé Gotinha. Isso. Vai ali, manda Zé Gotinha, Ratinho. Doutor Mário, conheci o doutor Mário. Conheci. Então, hoje tem um novo cenário. É desafiador. A Justiça Eleitoral tem mecanismos para travar isso. Nós tivemos um precedente importante da lavra do ministro Edson Fachin em 2021, fixando o entendimento que disparos em massas podem gerar cassação de mandatos, porque entende que isso é abuso de poder de mídia, de comunicação. Então, a Justiça Eleitoral no país é a que mais caça mandatos por abuso de poder, compra de voto e outras causas. Do meio de comunicação, uso indevido, né? Cota de gênero. Então, conduta vedada, essas coisas, né? Então, os candidatos e os assessores, Paulo, precisam ficar atentos com isso. Não é uma terra de ninguém, não é uma terra sem lei. O Código Eleitoral, por exemplo, estabelece punições e crimes de injúria, calúnia e difamação. É muito comum em demandas eleitorais, em processos eleitorais, Paulo, que nós sejamos compelidos, enquanto advogado, e eu digo compelido porque isso não é agradável para ninguém, representar contra pessoas que se exacerbam nas redes sociais, muitas vezes no afã de querer agradar o seu chefe político. Né? E ultrapassam nas críticas. Essas críticas, elas descambam para crimes contra a honra, contra a imagem, injúria, calúnia, difamação. E tem gente que, no caso nosso aqui na comunicação, eu percebo que tem colegas que não se controlam.
ele tem a sua paixão por um candidato, que é normal que qualquer um tenha, né? Que todos nós temos eleitores, temos candidatos e votamos, mas na hora do trabalho a coisa deve ser feita de forma equilibrada, isenta. Mas tem uns que não se sustentam também. E isso gera demanda para vocês, advogados também, né? Ajuização, direito de resposta, uma série de coisas. Muitas coisas. E a punição, ela é tanto do ponto de vista criminal, Sim. porque é um crime, injúria, calúnia, difamação, e penas pecuniárias, natureza civil, multas altas. Pesadas. Uma multa, por exemplo, Paulo, para quem divulga uma pesquisa que não foi registrada devidamente pelo Tribunal Superior Eleitoral, é de R$53 mil. Então, é importante que a gente tenha essa consciência, e eu peço esse espaço nesse sentido, de que o cidadão, antes de fazer essas postagens, muitas vezes a gente sequer lê, e reposta, e publica. Muitas Recebe vezes de alguém e propaga sem saber a origem, né? E essa propagação também ela é ilegal. Então é sempre importante que a gente tenha cuidado no que vai tratar nesse processo eleitoral, entendendo que tem repercussões jurídicas graves. Mas, professor André, por que é que de um processo eleitoral para outro muda tanta coisa? Eu fico imaginando a trabalheira que os senhores têm, os senhores professores, para explicar isso aos acadêmicos de direito. A lei eleitoral ela tem essa característica. Você tem uma lei que ela é mais estável, que é a 9.504/97, desde a eleição de 97. Mas, a partir daí, Paulo, nós tivemos sempre as chamadas mini-reformas. E ainda tem as chamadas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Eu queria me deter a esse aspecto um pouquinho mais. Por que é que resolução do TSE tem força de lei? O próprio Código Eleitoral e a Lei 9.504 fixam isso. Qual era o objetivo disso? Determinar e permitir que o Tribunal Superior Eleitoral se debruçasse sobre detalhes da norma. Toda lei, ela é genérica, ela é abstrata e precisa de algumas regulamentações internas. Numa eleição, por exemplo, quando se estabelece que o voto é eletrônico por uma lei, você precisa de todo um arcabouço geral e legal dizendo como é que esse voto eletrônico vai se processar. Como é que vai se processar isso aí, né? Exatamente. Por exemplo, quando se diz que vai ser feita uma biometria, a lei estabelece a obrigatoriedade de uma biometria, tem que ter uma resolução do tribunal dizendo como é que essa pessoa vai... Os detalhes disso aí é que vem com a resolução. Com a resolução. O que é que ocorre, Paulo? E aí a gente precisa ser extremamente sincero com o nosso que nos assiste nesse momento. Muitas vezes o Tribunal Superior Eleitoral se exacerba nisso. O que era para ser apenas um detalhe da lei acaba criando uma nova norma. Uma nova norma, uma nova interpretação, uma nova leitura. Isso é ruim, né? Isso é ruim, cria uma instabilidade jurídica, gera demandas no âmbito do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade daquela resolução. E nós, obviamente, não nos sentimos tão tranquilos quando há ultrapassa-se esse limite, né? Então, o que era apenas um detalhamento e o que é uma nova norma. Porque o que se diz, e todo mundo sabe, e a gente aprende na faculdade, é que lei quem faz é o legislativo, na verdade. Quando vem um tribunal com a resolução, né, com força de lei, você diz, espera aí, é competência do pessoal mesmo, né? Aí esse questionamento eu percebo que existe. A fidelidade partidária, por exemplo, que ainda hoje vigora, foi estabelecida por uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Na época, o relator do processo era o ministro Marco Aurélio, e ainda é um case dos estudiosos da matéria, entendendo que foi um dos momentos em que o Tribunal Superior Eleitoral se exacerbou nessa competência de regulamentar a lei eleitoral. Agora, se a gente for generalizar assim, esse conceito e esse pensamento, a gente vai ver que isso está acontecendo, não é só na área eleitoral, não, né? Tem outras coisas também aqui ali que você diz, onde é que está escrito isso aqui? Aí não está, mas está valendo, né? Paulo, hoje é uma discussão grande que é o chamado ativismo judicial, né? Há um movimento que se analisa isso, que após a Guerra Mundial, houve esse crescimento das cortes jurídicas. As pessoas passaram a demandar mais os poderes, é o chamado novo constitucionalismo. E esse novo constitucionalismo acabou gerando um empoderamento das cortes e esse fenômeno que alguns chamam de judicialização da política, outros chamam de ativismo judicial. Alguns compreendem esse ativismo como importante para garantir direitos. Não, a justiça ela é inerte, Paulo. Quando o Supremo Tribunal Federal decide algo, é porque houve uma provocação de algum ator. Se a gente trouxer isso para o nosso mundo civil, digamos assim, eu posso ser provocado para uma briga e não aceitar brigar, não é verdade?
Então, por que em alguns casos o próprio Supremo, com todo respeito à nossa alta Corte de Justiça, não responde assim: atravesse a praça que isso aqui é do outro lado da rua? Isso. Não é verdade? Sem Poderia sombra de dizer, dúvida. poderia ser dito. Semana passada, inclusive, o ministro Barroso, numa determinada temática que estava sendo debatida Resolvam, lá, né? Não joguem nas nossas costas. Eu lembro que ele usou essa expressão. Exatamente. É uma seara política que deve ser debatido no Legislativo. O tempo do Legislativo, às vezes, não é o tempo do Judiciário. Sim. No Judiciário, o juiz dá uma liminar. O ministro tá dá uma valendo. liminar, está valendo. Você cria todo um embaraço até que a Corte se pronuncie de forma efetiva. E aí, no Legislativo, não. Você tem todo um debate, você tem todo um consenso que precisa ser construído. Às vezes, votação em 2 turnos em cada casa, né? Tem toda essa situação. Agora, há quem também põe um pouco dessa culpa, se não toda, no Poder Legislativo, que muitas vezes também não vota, não julga, engaveta a coisa, aí o Judiciário acaba se pronunciando, né? Temas sensíveis, né, Paulo? Sim. Temas como aborto, né? Como regulamentação, por exemplo, do casamento civil. Sim. Então, são temas que, para o Legislativo, muitas vezes não se encontra efetivamente uma composição, um acordo em que essas matérias sejam votadas e fica adormecido. O Supremo é provocado e, muitas vezes, desagrada alguém com alguma decisão. Isso faz parte, realmente, é encontrar uma sintonia, uma proporcionalidade entre a intervenção ou a não intervenção. Agora, isso torna mais difícil o trabalho dos advogados? Para a gente, sim, por um lado, porque a gente precisa estar sempre atualizado, mas isso é a dinâmica da advocacia. Do direito, né? Isso é o que me fez, por exemplo, ser advogado, Paulo. Eu, quando estava lá na universidade, o que me fez, já atraiu para a área do direito na parte da advocacia, era saber que eu ia lidar com tantas coisas, que eu ia necessitar estar estudando, estar me atualizando. Se torna, em alguns casos, para alguns profissionais, até empolgante, né? Desafiador. Não é verdade? Sem sombra de dúvida. Eu gosto sempre, mantenho. A dinâmica da advocacia exige isso, a dinâmica de sala de aula também exige isso, porque os alunos sempre nos concitam a estarmos atualizados. Hoje, Paulo, tem uma facilidade muito grande. Quem é curioso, quem tem interesse, tem acesso. Na minha época, uma decisão do ministro Supremo, a gente iria receber... Quando é que a gente ia receber isso, 5, 6 meses. É hoje em dia, termina um julgamento, está lá. Aqui, você assiste a TV Justiça com todos os julgamentos. Consulta o que quiser, está na palma da mão, no celular. Sem sombra de dúvida. Agora, para quem diz que há insegurança jurídica no Brasil de hoje, isso é verdadeiro? Olha, a insegurança jurídica ela faz parte desse contexto que a gente coloca de ativismo judicial. A intervenção, muitas vezes, desregrada dos atores jurídicos em temas sensíveis da política. Eu acredito que faz parte do movimento, como a gente colocou aqui, muitas vezes a inércia do próprio Poder Legislativo, mas nós temos um judiciário que cumpre o seu papel. Isso é importante e fundamental a gente dizer, Paulo, inclusive a própria Justiça Eleitoral. A nossa Justiça Eleitoral ela é respeitada, admirada e referenciada no mundo. São servidores concursados, uma área de tecnologia fantástica, um processo extremamente organizado com a participação do cidadão. Quem é mesário, quem é chefe, todos são cidadãos que participam do processo político. Então, eu acredito que o Poder Judiciário cumpre seu papel, assim como o Poder Legislativo, o Poder Executivo, obviamente com falhas, claro, como todos os poderes e todas as pessoas tudo que é feito por seres humanos, né? Para a gente fechar, estamos em cima da hora, mas o que dizer sobre essa mudança de entendimento, mudança de jurisprudência, caso agora aí de, por exemplo, ampliação do foro privilegiado, que é uma coisa, depois não é mais, o que é que a gente pode falar sobre isso? As cortes, com a rotatividade das cortes pela aposentadoria de ministros e a nomeação de novos ministros por outros presidentes, que às vezes mudam até a composição ideológica de cada um, acaba possibilitando essas mudanças de entendimento. Mas o Supremo Tribunal Federal tem cumprido o seu papel de entender, interpretar a Constituição. Obviamente que algumas vezes se equivoca, outras vezes acerta, mas dentro do nosso contexto, Paulo, é um modelo que também é muito bom. Muito se critica disso. Como é que o presidente nomeia um ministro supremo? Não haveria outro cenário. Poderia ser a Câmara, todas as cortes do mundo seguem esse modelo e aprovam esse modelo. Então, são críticas normais e naturais que todos nós precisamos compreender. André, muito obrigado. Boa sorte no simpósio. Eu que agradeço, Paulo. Renovo o convite a todos para entre os dias 17, 18 e 19 de abril, Teatro Unifacisa, 5º Simpósio de Direito Eleitoral do Nordeste. E a você de casa, o nosso melhor agradecimento. Marcamos encontro para o próximo Ponto a Ponto. Felicidades e até lá.
Ponto a ponto. Apoio Unifacisa.